Bom dia para você que veio, seja bem-vindo. E bom dia para você que está em casa, bom dia para você que está viajando, para você que aproveitou o feriado para fazer um passeio com a sua família. Feriado prolongado, vai demorar para ter outro, né? Então muitas famílias aproveitaram esse momento. E nós vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que nos ajude a compreender a sua palavra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais este dia, muito obrigado, Senhor, pelo teu povo que ama a tua palavra, e muito obrigado pela tua palavra, que vem nos ensinar, que vem nos instruir, que vem nos mostrar o caminho que devemos seguir. Muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor fez. Muito obrigado porque o Senhor neste dia renovou o amor do Senhor por todos nós. E nós pedimos, abre a nossa mente, dá-nos compreensão e entendimento daquilo que o Senhor revelou na tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom, nós estamos então fazendo uma introdução, e eu queria que você tentasse acompanhar a lógica dessa introdução, antes de nós falarmos propriamente de algumas doutrinas. Nós queremos lançar bases, e a primeira base que a gente lançou é que a Bíblia é inspirada por Deus, e portanto ela é fonte de instrução. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, portanto ela diz o que devemos crer e o que não devemos crer, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E por isso a Bíblia é a fonte de orientação para a nossa vida. Nós não vivemos por achismo, nós não vivemos por aquilo que nós achamos ou imaginamos, nós vivemos por aquilo que nós encontramos na Escritura, por aquilo que é revelado por Deus. O Criador revelou a sua vontade através das Escrituras, não só a sua vontade, mas o seu caráter. Se você quer saber quem é Deus, você precisa ir à Bíblia. Se você quer saber o que Deus espera de você, você precisa ir à Bíblia. Na Bíblia nós encontramos tudo o que nós precisamos. Na Bíblia nós encontramos o suficiente para a nossa salvação e para vivermos uma vida que agrada a Deus. Então nós começamos a falar de alguns princípios. Obrigado. Nós começamos a falar de alguns princípios que são revelados na Escritura como fundamento para a nossa fé, como fundamento para a nossa caminhada. Nós vimos que a palavra de Deus é verdade, que nós devemos seguir e falar essa verdade em amor, que nós somos desafiados a manejar bem essa palavra, conhecer bem a palavra de Deus, que o homem sem Deus inventa crenças que são contrárias à vontade de Deus, o homem inventa. E para você não ir atrás de invencionice, você precisa conhecer a palavra. Se você conhecer bem a Bíblia, ninguém te engana mais. Nunca mais ninguém vai te enganar, porque você vai conhecer por você mesmo. E nós corremos o risco de pecar, de nos desviar do caminho quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Jesus mesmo diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem a palavra de Deus, nem o poder de Deus, nem as Escrituras, nem o poder de Deus. A verdade liberta. Jesus é a verdade que liberta, Jesus é a verdade do Evangelho. Por isso nós devemos ficar preparados, porque as Escrituras nos dizem que nos últimos tempos aparecerão falsos messias e falsos profetas e falsos mestres. Assim como no passado apareceram falsos profetas, aparecerão falsos mestres. Por isso devemos tomar cuidado para não nos deixarmos enganar, e o Evangelho está revelado aqui na Escritura, e nós não devemos aceitar nenhum outro Evangelho, nenhum Evangelho distorcido,
mas nós precisamos da palavra de Deus, que ela é a nossa arma para resistir não só às tentações, como também resistir às heresias. Devemos tomar cuidado, porque as aparências enganam. Nem todo caminho que parece bom é bom. Nem toda religião que fala de Deus é de Deus. As aparências às vezes enganam, então precisamos ficar atentos. E aprendemos também que Jesus Cristo é o alicerce da igreja. Tudo aquilo que a igreja é e tudo aquilo que a igreja crê está baseado numa afirmação: Jesus é o Messias. Jesus de Nazaré é o Messias. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o próprio Deus que se tornou um ser humano. Nós aprendemos também, seguindo essa linha de raciocínio, que a palavra de Deus é viva. Ela é sempre atual. Você pode pegar um texto que você já leu numa outra ocasião, quando você lê hoje, ele traz uma mensagem renovada para você, uma direção renovada para você. Essa palavra é viva, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Ela é sempre atual, porque ela fala de quem nós somos e de quem Deus é. A palavra de Deus também, ela é maior que as tradições. Nós não devemos colocar nenhuma tradição acima da palavra de Deus. Por isso que a própria Bíblia proíbe a gente de acrescentar e de tirar partes. A Bíblia está pronta, ela já tem tudo o que a gente precisa, ela é o suficiente. Não haverá outras Bíblias, não haverá outras Escrituras, porque Deus completou a sua revelação com estes livros que nós temos do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, não há outros testamentos além do Antigo e do Novo Testamento. E nós também aprendemos que não devemos ultrapassar este ensino, porque João, ele diz: aquele que permanece com este ensino tem a Deus, mas aquele que vai além daquilo que está aqui, Deus não vai compactuar com o erro, Deus não vai apoiar uma pessoa que caminha na direção do erro, uma pessoa que caminha na direção que é contrária àquilo que Deus revelou na sua palavra. E depois nós começamos a entrar em alguns temas um pouco mais específicos, alguns temas da religiosidade, e eu deixei bem claro que o nosso objetivo não é promover o debate, não é atacar outras religiões, não é falar mal de outras igrejas, não é nada disso. Nós apenas estamos expondo aquilo que nós cremos com base na Escritura. E sempre que você diz o que você crê, você se coloca em conflito com aquilo que outras pessoas creem. Isso é normal. Mas eu quero deixar bem claro que o nosso objetivo aqui não é atacar ninguém, não é ofender ninguém, mas nós estamos apenas reafirmando aquilo que cremos, e a fonte de tudo que cremos está na Escritura. Então, a base para você aprender o que é certo e o que é errado está na Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é inspirada por Deus, portanto ela é útil para nos ensinar. E aí, todo o nosso ensino e todas as nossas doutrinas e todas as nossas práticas são baseadas na Bíblia, naquilo que Deus revelou e que está nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então nós mostramos que, segundo a Bíblia, não há comunicação entre vivos e mortos. Segundo a Bíblia, não há reencarnação. Você pode acompanhar isso nos vídeos anteriores. E nós começamos então a falar sobre a idolatria, sobre a proibição que Deus fez de que se fizesse imagens de escultura. E eu queria, bem rapidinho, repetir os últimos versículos que a gente mencionou na nossa última aula, só para a gente se situar, só para a gente se localizar e para a gente poder então continuar a nossa caminhada no dia de hoje. O primeiro versículo que eu quero convidar você a olhar é Deuteronômio 4,16.
Deuteronômio capítulo 4, verso 16. Todos os povos da antiguidade faziam imagens dos seus deuses. Todos os povos da antiguidade faziam lá estátuas, faziam desenhos. E Deus dá uma ordem para o seu povo através de Moisés. Em Deuteronômio 4,16 ele diz assim: e não cometam o erro de fazer imagens para adorar, não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de outras coisas. Depois, um outro texto que nós mencionamos foi Deuteronômio ainda, capítulo 7, versículos 25 e 26. Ele diz assim: queimem todas as imagens dos deuses desses povos, não cobicem a prata e o ouro que estão nas imagens, nem fiquem com eles, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Para o Senhor nosso Deus, adorar ídolos é uma coisa nojenta. Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Então veja, no Antigo Testamento proíbe não apenas o fazer, mas o possuir esses ídolos, essas imagens, com um fundo religioso, com um fundo ligado à religiosidade. Há uma proibição no Antigo Testamento. E depois, mais um versículo, Levítico 26, 1. Diz assim: o Senhor Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Então, Deus proíbe fazer essas imagens. E o último texto que nós estudamos na semana passada foi Isaías 45, 20. Isaías 45, 20. O Senhor Deus diz: venham e ajuntem-se todos os povos que escaparam com vida e apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las, pessoas que fazem procissões carregando as suas imagens de madeira. Então, é mais uma afirmação aqui sobre a idolatria no Antigo Testamento. A idolatria, ela é considerada uma armadilha mortal, uma armadilha para a fé. Porque a fé é a certeza de coisas que a gente não vê. Fé é certeza de coisas que a gente não vê. Se eu vejo, não é fé. Então Deus nos convida e Deus nos chama para ter fé no Deus invisível. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé é aquela fé que não precisa ver. É aquela fé que não precisa manusear. Jesus certa vez disse: se creres, verás a glória de Deus. Mas para Tomé, que disse: eu só acredito vendo, Jesus diz para ele: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então a fé é certeza de uma coisa que você não vê.
E Deus nos chama para essa fé no Deus invisível, sem que a gente precise recorrer a imagens, a figuras, a objetos e etc. E tanto que isso é verdade, porque a gente encontra na própria Bíblia exemplos de momentos em que Deus permitiu que fosse feito alguma coisa e depois teve que desfazer porque deu problema. Vamos olhar o texto de 2 Reis 18:4. 2 Reis 18:4. O texto diz assim: era no reinado do rei Ezequias, e o rei Ezequias foi um rei de Judá, rei do reino do sul, foi um bom rei, foi um rei que fez coisas boas, foi um rei que fez coisas que agrada a Deus. Olha o versículo 3: seguindo o exemplo do seu antepassado Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus o Senhor. Agora olha o versículo 4. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou o poste ídolo. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Então aqui tem uma informação histórica muito interessante, que Ezequias destruiu os ídolos que havia em Israel, destruiu os lugares pagãos de adoração, destruiu os altares dos ídolos pagãos. Muitos desses altares se faziam sacrifícios humanos. Havia deuses ali na terra de Canaã, em que os seus adoradores sacrificavam crianças a esses deuses, as imagens desses deuses, e Ezequias destruiu tudo isso, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou o poste ídolo. E aí ele vai mencionar a cobra de bronze que Moisés havia feito. O que estava acontecendo no tempo do rei Ezequias? O povo de Israel pegou aquela cobra de bronze que Moisés havia feito e adorava aquela cobra de bronze, queimava incenso a essa cobra de bronze, colocaram um nome nessa cobra de bronze, e eles passaram a adorar essa cobra de bronze como se ela fosse uma divindade com poderes. Mas qual que é a origem dessa divindade? Mas Deus permitiu, Deus é que mandou fazer a imagem dessa cobra. Mas vamos entender o contexto. Vamos para Números 21, 4. Números 21, 4. Então os israelitas saíram do monte Or, pelo caminho que vai até o golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. A palavra no original aqui significa murmurar. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Veja, o povo de Israel cometeu um pecado horroroso aqui. Por quê? Primeiro, eles eram escravos, eles tinham esquecido disso. Eles eram escravos, eles tinham sido escravizados pelo faraó. O faraó havia aumentado muito o trabalho deles, e muitos, por trabalhar sem dia de folga, começaram a adoecer e a morrer. Foi um tempo de grande opressão. Eles tinham que trabalhar muito, porque o faraó estava com medo do povo de Israel, que havia se multiplicado muito.
E ele começou então a judiar do povo, começou a maltratar o povo, aumentava o trabalho e eles não tinham dia de folga. Então eles começaram a clamar, pedir ajuda de Deus. Como se isso não bastasse, todo esse trabalho, o faraó mandou as parteiras matarem os meninos que nascessem. Mas as parteiras tementes a Deus não fizeram isso. Então o faraó mandou jogar no rio todos os bebês, todos os meninos que nascessem, para que eles se afogassem na água, ou fossem comidos pelos crocodilos, alguma coisa assim. Foi um genocídio. Um genocídio. E aí Deus vai até o Egito, chama Moisés, Moisés vai lá, realiza milagres. As 10 pragas são milagres extraordinários, que afrontam as divindades do Egito, que eram deuses falsos. Cada uma das pragas tinha relação com uma divindade do Egito, e Deus se mostra mais poderoso do que as divindades do Egito, humilha os deuses do Egito, e liberta o seu povo, e o povo de Israel sai do Egito trazendo tesouros, trazendo muita coisa. Eles saqueiam o Egito e deixam o Egito arrasado, e eles são homens livres agora. Aí o faraó se arrepende, manda o seu exército atrás, Deus abre as águas do mar para o seu povo atravessar com o pé seco. Milagres extraordinários. O povo está com fome, Deus manda o maná. No deserto não tinha nada para comer, Deus manda o maná. Todo dia de manhã eles podiam pegar ali o maná. E aí, quando eles estão atravessando lá uma determinada região, o povo começa a reclamar, murmurar contra Deus e contra Moisés. A murmuração é um pecado horroroso, sabe por quê? Porque a murmuração é uma ofensa contra Deus. Porque Deus cuida de nós. É claro que nessa vida nós passamos por dificuldades. É claro que nessa vida nós passamos por momentos difíceis. Por quê? Nossa escolha. Num sentido amplo, nossa escolha. Por quê? Porque Deus criou um mundo perfeito. No mundo perfeito que Deus criou, não havia doença, ninguém ficava velho, não havia morte. Mas o homem virou as costas para o seu Criador. O homem decidiu viver a sua vida da sua própria maneira. O homem decidiu ser Deus para ele mesmo. O homem quebrou a comunhão com o seu Criador. Ele virou as costas para o seu Criador. Ele decidiu construir o seu mundo, a sua sociedade do seu jeito. E é aí que a comunhão com Deus se desfez. E isso é narrado lá no Gênesis, quando Deus dá liberdade para o homem fazer tudo, mas Deus coloca um limite para o homem. Porque quem não tem limite não tem liberdade. Você só tem liberdade quando você pode escolher. E Deus então dá uma escolha para o homem, para que o homem não fosse um ser programado para adorá-lo e segui-lo somente pela sua própria, somente por não ter opção, por não fazer isso pela sua própria vontade. Então, Deus coloca lá uma árvore e diz: você pode comer de todas as árvores do jardim, menos dessa. Porque se você não comer dessa árvore e me obedecer, você está dizendo que você me ama, e você está dizendo que você quer fazer a minha vontade. Você está, ao não comer desta árvore, você está dizendo que a nossa amizade tem valor. Então Deus vinha todas as tardes para ter comunhão com o homem. Todas as tardes o homem vinha, Deus vinha ao jardim para ter comunhão com o homem. E ali eles desfrutavam daqueles momentos maravilhosos, e Deus então diz: olha, você pode comer de tudo, você pode fazer de tudo, mas esta árvore simboliza a nossa amizade. Esta árvore simboliza o nosso amor. Enquanto você me obedecer,
o nosso relacionamento continua. Mas aí o que acontece? O diabo vem e diz para Eva, e depois diz para Adão: o dia que vocês comerem essa fruta, vocês não vão morrer. Deus enganou vocês. Vocês vão se tornar como Deus. Deus não quer que vocês se tornem como Ele, porque senão vocês vão ser livres e donos do seu nariz para fazer o que vocês quiserem. E aí a mulher come, o homem come, e Deus chega e pergunta: o que vocês fizeram? E aí o Adão confessa: nós comemos a fruta. E aí Deus disse: eu não falei para vocês que o dia que vocês comessem vocês iam morrer? Como que o homem e a mulher morreram? A comunhão com Deus se desfez. Aquela amizade, aquele relacionamento de amor se quebrou. Porque ao comer daquela fruta, primeiro, eles acreditaram mais no diabo do que em Deus. Eles acreditaram mais na cobra do que em Deus. Acreditaram que Deus os estava enganando e decidiram ser deuses para si mesmos. A raiz do pecado é a independência. É o homem, é o ser humano querer viver independente do seu Criador. O pecado é tudo que você faz e Deus não está com você na hora. É tudo que você faz por você mesmo. É aquilo que você faz sozinho, sem a orientação de Deus. E quando isso aconteceu, então, o homem morreu. Morreu porque ele perdeu a comunhão com o Criador. E ele passou a morrer. O que é o envelhecimento? É a gente morrendo devagarzinho. Todos nós estamos morrendo devagarzinho. Cada dia a gente morre um pouco. Até que finalmente a gente morre mesmo. E isso é resultado do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, as escolhas dos nossos antepassados nos afetam. Porque há uma solidariedade da raça humana. Os nossos antepassados representam toda a raça humana. E as escolhas deles nos afetam hoje. Então, esse mundo que nós temos hoje, ele é resultado das nossas escolhas, como humanidade. E esse mundo construído, essas sociedades construídas independentemente de Deus, elas produziram isso que a gente sabe. Toda dor, todo sofrimento, violência, guerras e etc. Tudo isso que você já sabe. Então, viver nesse mundo é sofrimento. Agora, apesar de estarmos vivendo num mundo caído, num mundo corrompido, ainda assim Deus cuida de nós. Ainda assim Deus está sustentando a nossa vida. E quando uma pessoa murmura, ela está reclamando. Toda murmuração sobre qualquer circunstância, ela é antes de tudo uma murmuração contra Deus. E o povo de Israel, que havia sido abençoado, que havia recebido liberdade, acho que só um escravo é que pode entender o real valor da liberdade. É só quem nunca teve liberdade que sabe o valor da liberdade. Então, a liberdade é um bem precioso. A liberdade é um bem fundamental. E essa liberdade da escravidão Deus concedeu a Israel. Israel foi liberto. Eles estavam a caminho de se tornar uma nação livre. Eles estavam a caminho de uma terra que Deus havia prometido. E a terra significava os meios de subsistência. Não dava para viver sem terra naquele tempo. Você talvez hoje não tenha terra para plantar, mas você tem o seu trabalho, e aí você pega o seu salário e compra aquilo que a terra produziu, que outro produziu. O mundo é diferente hoje. Mas naquele tempo, quem não tinha terra não sobreviveria. E Deus então deu liberdade e sustento, liberdade e terra. E aí, na primeira dificuldade, o povo de Israel começa a reclamar, começa a murmurar contra Moisés e contra Deus. E aí Deus manifestou o seu juízo. O que acontece ali? Versículo 6.
Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos, murmuramos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficar curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Olha só que interessante essa história. Veja, aquela cobra de bronze no alto de uma estaca era o símbolo do pecado do povo. Quando o povo olhasse para aquela cobra, eles iam pensar, eles iam se lembrar: nós pecamos contra Deus. Deus foi bom para a gente e nós fomos ingratos e maus. E aí, se uma cobra picasse qualquer pessoa ali no arraial, ela iria lá para aquela cobra. Quando ela olhasse assim, o veneno desaparecia. Não era para queimar incenso para a cobra, não era para fazer oração para a cobra, não era para fazer pedidos nem reverências para a cobra, não era para ajoelhar na frente da cobra, era apenas para olhar. E aquela cobra era o símbolo do pecado do povo. Mas o que Deus estava ensinando aqui, além de tudo isso? Se você olhar comigo em João 3,14, nós vamos ver que essa cobra apontava para a obra de Cristo. João 3,14 diz assim: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Então, João aqui, mencionando as palavras de Jesus, dizendo que assim como a cobra foi levantada por Moisés ali no deserto, o Filho do Homem precisa ser levantado, que aquela cobra aponta para a cruz de Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus na cruz, nós tomamos consciência dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Foram os nossos pecados que fizeram com que fosse necessário aquele sacrifício em nosso lugar e pelos nossos pecados. Mas quando chegou lá no tempo do rei Ezequias, o povo pegou aquela cobra, tinham guardado aquela cobra, e ao invés deles terem aquela cobra como um monumento, como um memorial, como uma lembrança do seu pecado e da sua necessidade de arrependimento e da bondade de Deus em prover o livramento para o pecador, eles transformam aquela cobra num Deus. Começam a queimar incenso, a se ajoelhar, a fazer pedidos, batizam essa cobra, dão um nome para essa cobra. Então veja o perigo da idolatria. Por isso que em Deuteronômio 7:25 diz: não leve nenhum ídolo para sua casa. Isso seria uma armadilha mortal para você. Isso seria uma armadilha mortal para você. Já que estamos no Evangelho de João, vamos para João 14:6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. É interessante esse diálogo, né, de Jesus com os discípulos. E Jesus está dizendo o seguinte: Jesus está confortando os discípulos, preparando os discípulos para a sua morte. E ele está dizendo o seguinte, lá no início do capítulo 14: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito:
E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. E aí Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, veja que Jesus aqui, ele está falando do caminho para o Pai, do caminho para a salvação, do caminho para a casa do Pai. E ele diz o seguinte: eu sou o caminho. Veja que Jesus não está dizendo eu sou um caminho, porque se Jesus dissesse eu sou um caminho, nós poderíamos pensar, bom, se Jesus é um, há outros. Mas Jesus diz, não, eu sou o caminho. Só existe um caminho que leva para Deus, é o Senhor Jesus. E ele diz, eu sou a verdade. Nós vivemos num mundo em que cada pessoa tem a sua verdade. Nós vivemos numa sociedade em que a verdade é relativa. A verdade se tornou uma questão de opinião. Mas na Escritura a verdade é objetiva. A verdade é absoluta. A verdade é o Senhor Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida está nele. Como João mesmo diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida está nele. Por que o homem morreu quando ele se separou do Criador? Porque o Criador é a fonte da vida. Jesus é Criador também. Você pega João capítulo 1, diz que tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele. Jesus é o Criador, ele é a fonte da vida. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele acrescenta, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Não sei se você já percebeu que nas nossas orações, nós sempre oramos em nome de Jesus. Por quê? Porque é somente por meio de Jesus que nós podemos chegar ao Pai. É somente por meio de Jesus que a nossa oração chega até o Pai. Então nós oramos em nome de Jesus, porque ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio de Jesus. Não há outro caminho, não há outro meio de se chegar ao Pai. Ninguém mais pode. Não há nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhuma figura virtuosa do passado que pode nos levar ao Pai. O único caminho para o Pai é Jesus. Por isso mesmo que a Escritura nos diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Isso está lá em 1 Timóteo 2,5. Pronto. Aí ele diz assim, na linguagem de hoje diz, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Jesus Cristo, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Na tradução Revista Atualizada é mais clara a tradução. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Aqui aparece a palavra mediador. Mediador é um mediador de comunicação. A palavra que aparece no grego aqui significa alguém que fica entre dois, seja a fim de estabelecer ou restaurar a paz e a amizade, ou para firmar um pacto, ou para ratificar um acordo. Um mediador de comunicação, um arbitrador. Comentários do Strong. Então só há um mediador, alguém que conecta. Só tem uma pessoa que conecta você com Deus.
é o Senhor Jesus. Ninguém mais pode conectar você com Deus, Ele é o único mediador. Jesus não é um dos mediadores, Ele é o único mediador. É o único que faz a sua oração chegar a Deus. É Jesus. Não há outro caminho, não há outros meios. Voltando lá em João 14, versículos 13 e 14, diz assim: E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Então Jesus está dizendo, o que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai fazer. E o que você pedir a Jesus, em nome dEle, Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele é Deus. Então, a única possibilidade de uma oração verdadeira é quando você tem Jesus como mediador, o único mediador, o intermediário das suas orações. Não entra mais ninguém aí. Jesus é o único. Ele é o único que nos conecta com o Pai. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Vamos avançar um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 6 a 9. O capítulo 10 de 1 Coríntios é uma conversa que Paulo tem com a igreja de Corinto a respeito da adoração de ídolos. E no versículo 6 ele começa a dizer o seguinte, ele está falando lá de Moisés, que atravessou o mar com o povo, que fez sair água da rocha, mas que aquele povo foi rebelde. Aí no versículo 6 ele diz, tudo isso, quer dizer, toda essa história de Israel, tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram, que no caso foi um deles foi o bezerro de ouro, né? Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Ele está falando ali daquela adoração do bezerro de ouro. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Por quê? Porque todo culto pagão terminava em orgia. Era o modo da adoração ser feita entre os povos de Canaã. Era assim que era a sociedade de Canaã. Era uma sociedade depravada. E uma sociedade depravada pela religiosidade. Olha só que interessante. E aí, Paulo está lembrando dessa história para falar contra a idolatria. Versículo 9. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de exemplo para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Aí continua no versículo 12. 10, 12. Portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar.
Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Por quê? Porque na sociedade de Corinto havia também esses cultos pagãos, semelhantes em muitos aspectos ao culto pagão de Canaã. Havia toda uma religiosidade envolvida com a promiscuidade sexual, também na cidade de Corinto, porque era assim o mundo no Império Romano. E ele diz então: fujam da adoração de ídolos. Assim como o povo de Israel, ao entrar na terra de Canaã, iria encontrar povos adorando ídolos, eles iam ser convidados para esses cultos, para essas festas em honra a esses ídolos. A mesma coisa acontecia em Corinto. Muitos que praticavam essa religiosidade se converteram a Deus. E aí, uma vez convertidos a Jesus, a vida deles mudou. Eles passaram a viver por princípios e valores da Escritura. Mas o que acontecia? Eles começaram a ser discriminados pela sociedade, por serem diferentes. E em algum momento eles iam ser convidados a participar desses cultos, a participar dessas festas pagãs, em honra a esses ídolos que havia lá em Corinto. E aí, Paulo diz para eles: fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Versículo 15. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Então veja, Paulo está falando da ceia do Senhor para dizer o seguinte: quando você participa de um culto, você passa a fazer parte. A sua vida se liga ao Deus a quem você adora. E ele usa a ilustração da ceia do Senhor. Quando você come do pão e do cálice, você passa a fazer parte de Deus. Você conecta a sua vida com Cristo. E aí ele vai dizer o seguinte: por que ele está dizendo isso? Para dizer que aqueles que se envolvem com os cultos pagãos conectam a sua vida com demônios. Olha o que ele vai dizer aqui. Versículo 18. Pensem no povo de Israel. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifício, tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. Você sabe que os cultos pagãos terminavam em orgia, mas os cultos em Israel terminavam em churrasco. Não é? Eu acho que era muito melhor. E aí, uma parte do sacrifício era queimada totalmente no altar, uma parte do sacrifício era doação para os sacerdotes, e uma parte do sacrifício o adorador comia ali com a sua família, como parte da adoração a Deus. E ele está dizendo o seguinte: da mesma maneira como a nossa participação da ceia do Senhor nos conecta com Cristo, da mesma forma, Israel, quando oferecia os sacrifícios e participava dos sacrifícios, se conectava com Deus. Vamos seguir o raciocínio de Paulo aqui. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou que o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. Por quê? Porque os demônios querem usurpar aquilo que é exclusividade de Deus. Só Deus pode ser adorado. Os demônios querem receber adoração. E eles criam religiões.
eles criam meios de escravizar os homens para que os homens se tornem seus adoradores. E Paulo está dizendo assim como quando a gente come do pão e do cálice, a gente se conecta com Cristo, assim como Israel, quando participava dos sacrifícios, o próprio Israel fazia parte do sacrifício, se conectava ali com o sacrifício, se conectava ali com o Deus que recebia os sacrifícios. Aqueles que fazem oferendas nos altares pagãos conectam a sua vida com demônios. Atrás de todo ídolo há um demônio. Não compre um ídolo para pôr lá de enfeite na sua casa. Você está trazendo um objeto amaldiçoado para a sua casa. Tem gente que passa numa loja e fala: ai, que bonito, fica bom lá na minha casa. Leva para casa um objeto amaldiçoado. Atrás de todo ídolo, atrás de toda imagem, há um demônio. E quando a pessoa se ajoelha na frente daquela imagem, na frente daquele ídolo, é o demônio que recebe aquela expressão religiosa. Por isso Deus proibiu que se fizesse imagens, que se tivesse imagens, que se ajoelhasse na frente das imagens, por causa disso. E ele continua. Ele diz, onde que eu parei? O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também beber do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que Ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que Ele? O que Paulo está dizendo para os irmãos da cidade de Corinto? Ele está dizendo o seguinte: escolha, tome uma decisão. Ou você serve a Deus ou você serve os demônios. Você não pode ficar com um pé em cada canoa. Você não pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Você precisa definir a sua vida. Se você decidiu servir a Deus, não se envolva com a religiosidade demoníaca. Tira essas coisas da sua vida. Tem muita gente com o coração dividido. Tem muita gente vivendo com um pé com Deus e um pé no mundo. Tem muita gente que não se define. Tem muita gente que não se posiciona diante de Deus. Tem muita gente que não toma uma decisão séria e radical: eu vou servir o Senhor. E lá no Apocalipse, aquele que não se decide é o morno. Ele não é nem quente nem frio. Ele está em cima do muro. E quem está em cima do muro não está com Deus. Tem até uma ilustração de alguém que disse, que a pessoa estava lá numa posição de tomar uma decisão, e ela estava em cima do muro. E ela, em cima do muro, se ela pulasse desse lado, ela estaria servindo a Deus. E se ela pulasse do outro lado, ela estaria servindo ao diabo. Ela estava num momento de decisão em cima do muro. E do lado de cá, os crentes, os anjos dizendo: vem para cá, aqui é o lado de Deus, aqui é o lado bom. E o diabo do outro lado do muro quieto, não falava nada. E do lado de cá todo mundo incentivando: pula para o lado de cá, esse é o lado que vai servir a Deus, esse é o lado melhor, Deus está aqui com a gente, vem, vem, vem. E do outro lado o diabo quieto, só olhando. Aí o cara ficou falando: escuta, você não vai me incentivar não? O diabo respondeu assim: o muro é meu. Então quem não se decide, quem está indiferente, não está com Deus. Para você ir com Deus, para você se definir por Deus, você precisa dar um passo, tomar uma decisão por completo, os dois pés. Não pode ficar com um pé no muro, porque o muro é do diabo, a indecisão é dele. Então Paulo está chamando aqueles irmãos de Corinto: vocês se converteram a Cristo, definam o que vocês querem, não fique com um pé em cada canoa,
Não fiquem em cima do muro. Eu não quero que vocês conectem a vida de vocês com os demônios. Tomem uma posição, tomem uma decisão. Então é essa a reflexão que Paulo faz aqui em 1 Coríntios 10. Eu acredito que nós temos ainda uns minutinhos, só para eu concluir meu raciocínio. Vamos para Apocalipse 19:10. João teve uma visão tão extraordinária que ele viu um anjo e ele teve um impulso. E olha que João era crente, né? Era um homem sério com Deus, mas o anjo devia estar tão coberto pela glória de Deus. Versículo 10, que João conta assim: aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo. O João ficou meio abobado com a visão. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus. Por que que Deus permitiu esse momento de João ficar assim perdido e para ter uma reação inesperada? Para nos ensinar que a gente não pode ajoelhar na frente de anjo, que a gente só pode ajoelhar na frente de Deus, porque o ato de ajoelhar é adoração. O ato de ajoelhar é adoração. Aí, capítulo 22, versos 8 e 9. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, e ia adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos os profetas, e todas as pessoas que obedecem à palavra deste livro. Adore a Deus. O anjo não permitiu que João se ajoelhasse na frente dele. E um último texto, Atos 10, 25. Você já conhece a história de que Pedro vai na casa de Cornélio. Nós já falamos sobre isso recentemente. Versículo 25 diz assim: quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, aqui. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Pedro não aceitou que ninguém ajoelhasse na frente dele. Você está entendendo? Que a gente só ajoelha na frente de Deus? Porque o ato de ajoelhar é adoração. Então, em várias passagens da Escritura, depois nós vamos continuar, Deus condena a idolatria. O que é idolatria? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Se você só pode ajoelhar diante de Deus, e você ajoelhar diante de outra criatura, você está permitindo que aquela outra criatura assuma o lugar de Deus na sua vida. Então, qual que é o tema da nossa aula? Deus condena a idolatria. Somente o próprio Deus pode ser adorado. Depois nós vamos ver passagens em que pessoas vinham a Jesus e se ajoelhavam. E Jesus não as repreendia. Você vê isso no Evangelho com frequência. Por quê? Porque Jesus pode ser adorado. Porque Ele é o próprio Deus que se tornou um ser humano. Tá bom? Nós estamos já caminhando para o fim dessa introdução. Talvez mais uma, no máximo 2 aulas, nós vamos entrar nas doutrinas propriamente ditas.
mas eu quero encorajar você, especialmente você que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Pegue as lições anteriores para você não ficar perdido, para você entender a sequência na qual nós estamos caminhando, para quando nós chegarmos aonde vamos chegar, você vai entender por que nós começamos por onde começamos. Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse tempo com a palavra. O tempo com a palavra é precioso, e nós pedimos que as verdades espirituais que são reveladas aqui pela sua palavra fiquem gravadas no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a sempre lembrar delas, para vivermos de uma maneira que te agrada. Nós oramos em nome de Jesus.